Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres irmãos, vocês com certeza já devem estar sabendo disso, que é aquele caminhoneiro, né, que foi um dos líderes do movimento que visava, né, a saída dos ministros do STF e etc. O Zé Trovão, ele acabou se entregando, né, no dia 26 de 10 de 2021. Fugiu ainda para o México, né, para evitar a cadeia, mas o Supremo ele não brinca, meus irmãos. Esses caras eles cortam toda a verba que você possa ter. Então você em outro país, sem poder trabalhar e sem ninguém daqui mandar dinheiro, fica difícil porque eles começam a rastrear. Outra coisa que vocês sabem é que com essas Big Tech de hoje em dia, Face Lixo, WhatsApp por exemplo, eles passam todos esses dados para a Polícia Federal. Sempre que acontece um crime, algo do tipo, eles pedem esses dados e aí vai ver todas as conversas de Zap, quem a pessoa conhece, quem não conhece, uma investigação completa e realmente a pessoa fica num cerco fechado, não tem como sair. E aí ela até que durou muito, né? Então, antes que as coisas piorassem, ele se entregou, tá? Aqui a matéria do G1, caminhoneiro bolsonarista que estava foragido se apresenta à Polícia Federal em Santa Catarina. Conforme advogados, Marcos Antônio Pereira Gomes, investigado por incitação a atos violentos e antidemocráticos, o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, apresentou-se espontaneamente à Polícia Federal em Joinville, no norte de Santa Catarina, na terça-feira, dia 26 de 2021. Ele foi preso preventivamente. Gomes estava foragido desde o início de setembro. De acordo com a nota da defesa dele, Gomes está a dispor da justiça para provar sua inocência. O advogado Elias Assad afirmou à NSC TV que vai pedir a liberdade do caminhoneiro. A Polícia Federal afirmou por nota que Gomes se entregou às 14 horas na delegacia da cidade. O caminhoneiro é morador de Joinville. A Polícia Federal afirmou que ele não foi interrogado e foi encaminhado ao presídio da cidade. A prisão foi feita em cumprimento de mandato feito pelo Supremo Tribunal Federal STF em 1º de setembro. Gomes foi localizado pela Polícia Federal no México no período em que estava foragido. O caminhoneiro foi alvo de um mandato de prisão em 20 de agosto, expedido pelo Supremo Tribunal Federal. A ação investiga incitação a atos violentos e ameaçadores contra a democracia. Segundo o despacho de Moraes, a Procuradoria-Geral da República, PGR, sustenta que postagens e vídeos publicados demonstram que o caminhoneiro teria convocado a população, por meio das redes sociais, a praticar atos criminosos e violentos. Ainda segundo o documento, as justificativas das medidas cautelares levaram em consideração a atuação dos investigados na divulgação de mensagens, agressões e ameaças contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições. Enquanto estava foragido, Gomes ficou em um hotel no México, conforme a Polícia Federal. Nas redes sociais, ele divulgou vídeo no qual relata que representantes da Embaixada Brasileira procuraram um hotel em que ele estava. A defesa do caminhoneiro comentou o tempo em que Gomes estava foragido. Essa questão da ida ao México, nós não vimos ilegalidade, porque ele saiu legalmente do Brasil e entrou legalmente no México. Depois, com o advento da prisão dele, ele ficou um pouco indeciso se deveria ou não se apresentar. E ouvindo agora aconselhamentos profissionais, aconselhamento da família, ele resolveu se apresentar, afirmou Assad. O advogado não soube informar se Gomes veio direto do México para se apresentar à polícia em Joinville. E aqui encerra a matéria do G1. O que é que fica para todos, meus irmãos? Pelo menos para os dispersos, o gado vai continuar gado. Apesar que muitos gados se revoltaram depois daquilo. O próprio Bolsonaro inflamou o seu público, levou a pessoas fanáticas como o Zé Trovão a fazer isso, que é um cara que sinceramente eu tenho pena, família. Se ele tivesse se organizado com os caminhoneiros para fazer o que é certo, tentar protestar da maneira legal como manda a lei e fazer o máximo possível para conscientizar as massas, é uma luta justa. Mas o que ele fez foi continuar adorando o bezerro de ouro. A intenção dele pode até ter sido boa, como foi também a do Sérgio Reis, mas apoiar o lado errado. Eu já disse a vocês que nacionalista ele não tem que ter lado. Fizeram a pergunta ao saudoso Dr. Enéas milhares de vezes se ele era de direita e esquerda, e ele sempre respondeu que em um mundo moderno, ou seja, um governante, um líder que queira fazer um bom governo, ele tem que ver os problemas do Brasil de forma apartidária. Não tem essa, eu só vou agir assim porque eu sou de esquerda, eu não vou agir assim porque eu sou de direita. Você precisa do capitalismo, o capitalismo nacional para desenvolver as suas empresas. Você precisa ser intervencionista a favor do povo. Você precisa prestar assistencialismo àqueles mais pobres, ao mesmo tempo que você tem que permitir o livre comércio, acabar com a burocracia para que os empresários nacionais, os filhos desse chão, possam se desenvolver. O governo tem que apoiar, tem que ajudar, facilitar, ao contrário do que o Guedes disse. A empresa pequenininha a gente não vai ajudar, não, a gente vai tomar prejuízo. Não. É a empresa pequenininha que se torna grande, se torna multinacional e começa a trazer lucro para o Brasil. Levar a nossa marca, levar o nosso produto lá para fora.
Mas aqui a gente tem a política do cachorro com o rabo entre as pernas. Nós não podemos fazer nada e temos que esperar tudo de fora. A política entreguista. Por quê? Porque isso vira gordas comissões. Você imagina, meus irmãos, vamos dar um exemplo aqui de casa. Eu digo, irmão, você que está assistindo o vídeo, arruma um comprador pro Vectra. Imagina que eu queira vender o carro da senhora encarando, o Vectroso. Eu peço o valor no carro, tu chega com o comprador. Você vai querer ou não uma comissão? É lógico que eu te daria a comissão. Da mesma forma, você acha que esses governantes que tiram o patrimônio, abrem mão de lucros, como o próprio Bolsonaro, antes de se vender, né, de vender a alma, dizia. Como é que o governo abre mão, falando das telefônicas? Uma coisa que o dinheiro entrava assim fácil, sem trabalho nenhum. Até hoje as pessoas não entenderam o que aconteceu naquele processo, eu já expliquei diversas vezes. Ah, Davi, mas facilitou, todo mundo agora tem seu aparelho, é barato. Não, na verdade ninguém tem. Se você não pagar a sua conta, eles passam teu número para outra pessoa. Você antes era dono, hoje você tem emprestado. E a facilidade que todos têm hoje, que antes era mais difícil, é que converter o sinal. Agora, meus irmãos, é difícil com a polarização hoje a gente tentar explicar isso, porque na hora que você começa a falar, a pessoa ela já está sendo treinada por esses cabos eleitorais, tanto de esquerda como de direita, que são os dois braços do mesmo sistema. Eles ficam ali só analisando o que você fala para te classificar. Isso aí é um esquerdista. Esse aí é um direitista doente. Eles ficam só esperando. Dependendo da palavra, da proposta que você mostra como solução, os caras já vêm te classificando. O que eles estão sendo treinados para isso é o extremismo puro. Você vê que quanto mais os tempos pioram, mais o estado de caos se intensifica, mais idólatras as pessoas se tornam. Se tudo tiver dado certo, você viu de manhã, né, o vídeo do pastor. O cara dizendo que ia ressuscitar e milhares de pessoas acreditando nisso. Ou seja, a santidade não está mais em Deus, está na pessoa. Os próprios religiosos, não todos, mas a grande maioria hoje quer a santidade para si próprio, dizendo que são profetas e etc. Eu, sinceramente, família, quando escuto falar isso, principalmente nos dias de agora, estou cada vez mais reprovando esse tipo de atitude. Eu tentava deixar de lado, mas eu estou vendo que não dá, porque esses caras querem ser adorados e não adorar a Deus. Eles querem ser o próprio rei. Então tem que ser criticado mesmo, tem que ser apontado, mostrado essa realidade, porque infelizmente tá aí o caso do pastor. Milhares de pessoas indo na dele. No caso desse Zé Trovão, eu vi que ele nem dono de caminhão próprio ele é. Então quer dizer, é um cara que não é rico, é um cara que foi convencido a acreditar no Bolsonaro, e maldito é o homem que confia no homem, e depois essas pessoas começam a ser seduzidas, meus irmãos, seduzidas pelo poder. Eu já falei disso aqui pra vocês, inscritos, né, mais antigos, que o nosso canal, nós pegávamos 25, 30 mil inscritos por mês. Você, meu irmão, que nunca passou por isso, não tem ideia de como isso seduz. Você vê outras pessoas te elogiando, outras pessoas de outros canais, né, que fazem parte de grupo, te convidando, olha, vem cá, se junta com a gente assiste o teu canal, e você olha lá pros números, tem lá, todo dia, 1.500, 2.000, 3.000 inscritos por dia. Tem gente que não consegue isso no ano. E aí você vê tudo isso vindo, por quê? Porque você está defendendo uma ideologia política. Um cara feito Bolsonaro, por exemplo. Então, meu irmão, para você não se vender, você bate um objetivo, não tá apenas fazendo o vídeo por fazer, porque se você estiver fazendo por fazer, você acaba se corrompendo. Eu tenho certeza que a maioria desses que começaram assim não foram naquela intenção, eu vou crescer meu canal defendendo isso. Não, eles realmente acreditavam naquilo. Mas em determinado momento, você vê isso até no Zé Trovão, quando ele viu o Bolsonaro amarelando ali de vez, ele despertou. Ele viu que o cara não valia nada, ele viu que o cara deve, e por isso não pôde levar o movimento até o fim. Mas ele já tá tão preso naquilo, tão dependente daquilo, todos os seguidores que ele arranjou, porque você vê, o cara tá lá, sem relevância nenhuma. Vamos dar um bom exemplo disso. O Terça Livre, aquele Alan dos Santos. Quem conhecia Alan dos Santos antes do Bolsonaro? Ninguém sabia quem era, ninguém ouvia falar desse cara. Então ele começa a defender o governo, começa a vir pessoas, o próprio governo começa a falar com ele. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro vídeo, ainda durante a campanha do Bolsonaro, mostrando quem ele era, que ele mudou de lado, uma pessoa me mandou um e-mail dizendo: Davi, o presidente poderia ter ido até no seu canal. Que pena, irmão, você jogou a sua chance. Você era o nordestino com mais relevância aqui no YouTube que defendia a direita. E você jogou a sua chance no lixo. Ou seja, acredito que era alguém que queria fazer essa ligação, ou seja, me botar no bolso também. Só que, meus irmãos, eu fiz esse canal realmente para mostrar a verdade. Doa quem doer. Se eu tiver que dar uma notícia aqui que eu sei que eu vou perder metade dos inscritos, assim eu farei. O que eu não sou é idiota de dizer coisas que, por exemplo, são proibidas hoje. Vários assuntos eu tenho mostrado pra vocês. Inclusive a gente tomou um strike no canal 1, se você não tá sabendo. A gente fez a segunda parte do RPG Illuminati, mostrando que o ativismo tá prejudicando a vida de todas as pessoas. E aí o YouTube classificou como discurso de ódio e me deu strike. Então tem alguns assuntos que não dá pra falar. Não é covardia, porque é burrice. É como se o cara botasse uma espada no teu peito e dissesse:
não dê um passo para frente. Você dá esse passo, então você é idiota. Às vezes é preciso recuar para que o cara abaixe a espada e você possa avançar. Então, tô deixando bem clara a situação que a gente enfrenta hoje. Enquanto a gente é proibido de falar de um assunto, eu procuro mais 2 com a mesma relevância e trago aqui para vocês. E vou tentando despertar um a cada dia. Mas a gente já vive uma censura muito grande, meus irmãos. E não só é aqui não. É em todos os lugares. Onde o povo tiver, o pessoal diz, Davi, migra para tal plataforma e não sei o que. Não adianta, meu irmão. Porque assim que vocês forem, se todos aqui migrarem, isso não vai acontecer. Mas se todos migrassem para lá, lá receberia a mesma censura. Eu não vejo o YouTube mesmo como uma má plataforma. Muito pelo contrário. Gosto muito dessa plataforma ainda, eu considero ela melhor. Agora é fato que se eles continuassem permitindo qualquer conteúdo, já teriam sido destruídos. E eles, infelizmente, lutaram muito enquanto puderam, mas agora não tem o que fazer. Porque os caras criam lei mesmo e acabou. Então, voltando ao Zé Trovão, meus irmãos, a gente vê um cara que, segundo eu soube, repito, não tem nem o seu caminhão próprio, trabalha para os outros, dirigindo por aí. Aí começa a falar, as pessoas começam a seguir, porque as pessoas da bolha bolsonarista são muito grandes, elas passam 24 horas. Eu conheço gente, meus irmãos, aqui, que nem gosta de mim justamente por causa disso. Mora perto de mim, mas não gosta de mim pelas coisas que eu falo aqui. E aí o cara passa pelo menos 4, 5, 6 horas por dia assistindo às redes bolsonaristas, disfarçados de jornalistas. E aí o cara repete cada matéria e passa para os amigos e fica ali naquela bolha. Até eu caí na risada com uns dizendo, agora a gente fala muito de política, cada um aqui já dá para ser assessor. E eu me acabei de rir, meus irmãos, porque os caras repetindo propaganda eleitoral desses cabos disfarçados aí de jornalistas. Então essa é a situação do Brasil. E essa relevância que essas pessoas, muitas vezes desconhecidas, autônomas, como o Alan dos Santos, por exemplo, de repente começa ali a ser ouvido, começa a ser elogiado, o cara fica apegado a isso. São poucos os que dizem não. Dizem, eu não vou trair os meus princípios. São muito poucos, irmãos. Na verdade, as pessoas preferem continuar se iludindo. Então, o resultado tá aí. Vai ficar preso. Tenho certeza que assim como o governo do México lá não quis saber, porque ele pediu, né, asilo político lá e os caras não deram. Quem é que vai comprar essa briga? Da mesma forma o Bolsonaro também não vai comprar a briga não. Já inclusive elogiou, né, o Xandão, né? Agora chama um Xandão, né? Sei não, meus irmãos. Enfim, eu gostaria de saber a tua opinião sobre essa prisão do Zé Trovão. Você acha que o Bolsonaro vai interferir, vai tentar fazer alguma coisa? Inclusive isso já joga por terra, né, aquela conversa que muitos cabos eleitorais disfarçados de jornalistas estavam fazendo, dizer, não, mas ali houve um acordo, é porque esses termos desse acordo não vai ser divulgado, mas vocês vão ver nas próximas semanas bando de vagabundo dizendo isso, iludindo o povo, para que as pessoas não vissem a realidade, porque muitos que participaram daquilo ali, né, tiraram dinheiro do bolso, viajaram, pediram até dinheiro emprestado, com isso alguns fizeram isso, para estar lá protestando, e de repente o governo dá para trás daquela forma, né, vergonhosamente. Quando eles começaram a se revoltar e postar vídeo dizendo, olha, agora eu não apoio mais o governo, aí os cabos eleitorais foram lá jogar essa conversa, eles, então houve um acordo, é o xadrez 4.0, 5.0, entendi, cara, mano, esse presidente é demais. Eu até coloquei um áudio de um gado, né, dizendo isso, o presidente botou eles lá, só vocês assinam aqui comigo ou vão ser presos. E tá aí. O Bolsonaro não tomou atitude nenhuma. Deixou, entendeu? Xingou, falou tudo que queria e não fez nada. Ficou calado e mostrou para o mundo que ele tinha o apoio das Forças Armadas, da população, dos trabalhadores, do agro, dos caminhoneiros. Aí todo mundo, inclusive eu, ficou revoltado. O cara tinha tudo para poder acabar com a palhaçada, com a canetada, e não fez nada. Aí, o que ele fez? Ele foi, no dia seguinte, reuniu o Conselho de Ministro, não é o Conselho da República, aquele que dá poder de golpe de sítio, senão ele ia ser chamado de ditador. Ele reuniu os ministros, bateu um papo, fez a minuta do Conselho, o Conselho da República, para poder fechar STF, né, o Supremo, a Câmara dos Deputados e o Senado. Fez tudo, todo mundo assinou e ele não assinou. Pegou o papel debaixo do braço e falou, quem é que colocou Alexandre Moraes lá? Michel Temer. Quem é que manda no Alexandre Moraes? Michel Temer. Falou, Michel, vem cá que eu quero conversar com você. Aí o Michel foi lá, bateu um papo com o Michel,
Aí o Michel chamou o Fux, chamou o Barroso, chamou o Pacheco, chamou o Lira. Entraram para dentro da sala e Bolsonaro falou: tá aqui na minha mão o documento para fechar vocês três e colocar todos vocês na cadeia. O Senado, por um monte de prevaricação, a Câmara que... Eu tô pegando serena aqui, a garganta até é ruim, cara. A Câmara que tá cheia de palhaçada e roubo, e o Supremo com essas palhaçadas tudo aí. Eu vou pôr vocês tudo na cadeia. Aí eles entraram de desespero. Não, vamos conversar, vamos conversar. Aí entrou a voz do Temer. O Temer falou assim: você tem alguma proposta? Ele falou: tenho. A partir de agora, o Senado para de emperrar os meus projetos, a Câmara Federal para de me encher o saco e ficar fazendo mimimi, o Supremo vai acabar com todos esses processos contra mim, milícia digital, fake news, tudo isso, e eu quero também que o Supremo solta todo mundo que ele prendeu politicamente, libera o habeas corpus Zé Trovão, que nem sei se existe esse cara, né? Mas foi uma figura que apareceu. E outra coisa, eu quero que o Supremo volte para a casinha dele. O Supremo não vai mais interferir em julgamento do governo. Ele vai julgar leis, regularidade de leis, porque foi para isso que ele foi feito. Aí os caras falaram assim: pô, mas aí é a mesma coisa, você está destituindo todo mundo. Eu falei: não, eu estou dando a vocês a oportunidade de sair de cabeça erguida, ou todo mundo algemado e preso. Todos vocês, não escapa ninguém. Eu convoco a Corte Militar, Conselho da República e meto vocês tudo da cadeia. Aí o cara falou: mas nós vamos sair muito humilhados e tudo. Eu falei: não, não vai não. Ô Temer, rediz uma carta aí para mim com o seguinte termo: eu vou a público pedir desculpa para todo mundo, falar que exaltei, aí você sai por cima, certo? E vou parar de agredir vocês e tudo fica certo. Vocês resolvem isso. O Senado faz a parte que ele tem que fazer, a Câmara faz o que ela tem que fazer e o STF anula tudo isso. Inclusive solta Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, o deputado, todo mundo. Aí os caras falaram: pô, mas então nós não temos opção. Eu falei: não, é isso ou cadeia. Vou destituir, prender vocês tudo. E, inclusive, nesse momento da reunião, já tinha uma movimentação de militar do lado de fora esperando para começar as prisões. Aí, na verdade, o Temer começou a redigir a carta e eles, os 5, ajudaram. Os outros ajudaram a fazer a carta. Aí fizeram a carta lá, Bolsonaro assinou. Ah, e outra coisa, e o Bolsonaro ainda falou: e eu acabo com a greve dos caminhoneiros imediatamente. E agora tá sendo um atrás do outro. Primeiro o Alan dos Santos e agora o Zé Trovão. E é isso. E qualquer um que foi por esse caminho tende a se ferrar mesmo, meus irmãos. Porque, como eu disse a vocês, o cara deve muito. Então ele não vai pra cima. Você, pra ir pra cima dos caras desses, tem que ser muito apegado a Deus de verdade, ser limpo, não ter o rabo preso com ninguém e tá disposto, acima de tudo, a arriscar a própria vida. Coisas que o Bolsonaro não tá e nunca teve. Então, meus irmãos, não esquece de dizer a tua opinião. Se você puder, adquira um dos nossos produtos, o audiobook ou o e-book. Dependendo do que você escolher, você recebe de 1 a 3 números para participar do nosso sorteio, e vai ser gratuito para quem comprar o produto. Você vai comprar o produto, vai estar financiando o nosso trabalho, e nós não temos rabo preso, não recebemos de ninguém, dependemos unicamente e exclusivamente de você. E vai estar ajudando também a pessoa que ganhar, que pode ser você mesmo. Então participa. Se você não quiser o carro, você pode receber o valor dele em dinheiro, que seria 25 mil reais. Com certeza o pontapé inicial que você precisa para pôr a conta em dia, para comprar aquele terreninho, ou fazer uma reforma na tua casa, melhorar o teu negócio, comprar mais mercadoria. Eu não sei, meus irmãos, vocês sabem melhor do que eu, tá certo? Então participe. No máximo vão ter 1000 pessoas. Nesse momento a gente tem umas 400 participando. E assim que completar as 1000, a gente marca aqui o dia do sorteio, tá certo?
Então conto com a tua ajuda, a gente vai ficando por aqui. Um abraço, meus queridos irmãos, e fui!